Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite, desta quinta-feira, para mais um vídeo do canal Inspire-se. Eu espero que você que já é inscrito esteja ligado aí, pronto para ouvir essa palavra, compartilhar essa palavra, para com aquelas pessoas que têm interesse de conhecer a verdade, conhecer Jesus Cristo e ter uma vida tranquila. Para você que está passando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. De uma forma simples, nós vamos tentar falar sobre a palavra que o Espírito Santo nos deu nesta noite. Enfim, sou muito grato pela vida de vocês que estão passando aqui pela primeira vez. E se você sentir no seu coração no final do vídeo de se inscrever no canal, inscreva-se e compartilhe os vídeos com pessoas que de repente você acredita que também precisam ouvir e entender um pouco mais daquilo que é a verdade, tá bom? Bom, gente, hoje eu quero dizer para vocês que tem uma palavra que está escrita em Romanos, né? Livro que foi escrito por Paulo, né? Eu digo que tudo que foi escrito por Paulo também é incrível, é bênção, porque Paulo foi o último apóstolo, mas também foi um dos que mais, digamos, se dedicaram à vida para com Cristo, né? Então eu quero ler aqui Romanos 10, anota aí, Romanos 10, eu vou ler o versículo 14 e 15, tá bom? E aqui na minha Bíblia sempre tem subtítulos, né? O chamado para o mundo e o fracasso de Israel. Aí depois eu vou comentar sobre a questão de o mundo e o fracasso de Israel, tá bom? Anotaram aí? Romanos 10, capítulo 10, né? Versículos 14 e 15. Então eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? E diz assim: Como, pois, invocarão alguém em quem ainda não creram? E como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se ninguém lhes anunciar? E como alguém poderá anunciar se não for enviado? Como diz a Bíblia, como são belos os pés dos que trazem boas notícias sobre coisas boas. Amém? Bom, o subtítulo aqui já diz tudo, chamado para o mundo fracasso de Israel. Eu digo a todo mundo que a antiga aliança, o Velho Testamento, todo ele foi escrito mediante aquilo que era Israel. Por quê? O Deus do Velho Testamento, que mais uma vez eu vou explicar aqui para você que está passando a primeira vez, assim, existe uma diferença muito grande entre Deus o Pai e o Deus de Israel. Por quê? A Bíblia diz que o verdadeiro Deus nos foi apresentado pelo Filho que está sentado à destra. Quem é o Filho que está sentado à destra? Jesus. Lá no Antigo Testamento, podemos perceber que o Deus lá, tudo ele fala assim, porque meu amor por Israel, minha comunhão com Israel, meu compromisso com Israel, porque Israel. Tudo está fincado, a gente pode até ver em todos os livros, né? A gente vê nas novelas da Record, tudo que diz respeito a Israel é no Antigo Testamento. Por quê? Porque Jesus, quando vem, ele vem e prega aos judeus para que os judeus conheçam a verdade e saiam das sinagogas, saiam dessa vida de mentira. E até hoje, quando nós vamos para Israel, lá tem o Muro das Lamentações, tem as sinagogas, e a gente vê crentes, né, nesses lugares, achando que é incrível, orando. Você sabe que, por exemplo, eu já cansei de falar aqui, o que é o Muro das Lamentações? É onde o judeu vai para agradecer por suas mazelas. Não é nenhum lugar de Jesus. Inclusive, Jesus não fala nada sobre o Muro das Lamentações, né? Então, essa diferença entre o Deus de Israel e o Deus, o Pai apresentado pelo Filho, são muito grandes. São muito grandes. Então, quando aqui diz assim, ó, como, pois, invocarão alguém que ainda não creram? E eles não creram ainda. Quando nós falamos com o judeu, se você falar de Jesus Cristo, não é o Messias. Para eles, Jesus Cristo nunca foi e será o Messias. E como crerão se não ouvirem? Eles não, na verdade, eles não se abrem para ouvir. O judeu verdadeiro, ele não se abre para ouvir absolutamente nada que diz respeito a Jesus Cristo. A não ser que, como eu digo, seja como eu, como você, que um dia abriram a mente e o coração para uma vida com Jesus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pode acontecer, né? Jesus pode resgatar
o judeu, pode resgatar o Testemunho de Jeová, pode resgatar, né, todo mundo. Só que é muito raro. E como ouvirão se ninguém lhes anunciar? Aí já é uma outra questão. Por quê? Quem vai se achegar ao judeu para pregar sobre Jesus? Ninguém. Ninguém. Por quê? Porque o religioso, né, seja crente, católico, o umbandista, ou quem quer que seja, as religiões, elas matam literalmente. Tanto que Paulo diz claramente sobre as religiões e diz que a palavra mata, né? Então nós podemos ter a certeza absoluta que quem irá anunciar a verdade sobre Jesus aos judeus? É difícil. É muito difícil. Primeiro, pelo fato de não estarmos preparados para lidar com isso, e segundo, porque o próprio judeu muitas vezes não vai nem dar trela para você, vai ainda achar ruim. E não só o judeu, outras religiões também, se você falar de Jesus, de repente pode não aceitar. E como poderá anunciar se não for enviado? Tipo assim, quando Jesus falou sobre o ide, ele foi bem claro: ide, pregai a todos os povos e a todas as nações. E mais uma vez eu faço essa comparação entre o Deus de Israel e o Deus Pai do Novo Testamento, nosso Pai. Por quê? Quando nós vamos no Velho Testamento, ele fala sobre Israel a todo tempo, somente sobre Israel. Quando nós vamos para o Novo Testamento, principalmente no texto que está em João 3,16, o que diz lá? Porque Deus amou o mundo, não apenas Israel. E até hoje ainda o povo se confunde, porque a gente vai em ministérios onde o pessoal usa kippá, usa coisas de judeu. Pintam o muro das lamentações nas paredes, pintam a Arca da Aliança, pintam tantas coisas, sendo que, na verdade, tudo isso não faz parte da nossa vida com Jesus, né? Então, quando Jesus fala sobre o ide, pregar a todos os povos e todas as nações, todos nós podemos pregar para as pessoas, todos nós somos ungidos para pregar. Não é necessário ter um cargo específico para ir lá e pregar sobre Jesus. Você pode ser o último membro lá da fileira lá da igreja, pode pregar. Você vai falar para Jesus, de Jesus para alguém. Ore e ame a pessoa. Porque Jesus, quando fala assim para amar ao próximo, eu acho que a maior prova de amor ao próximo é quando nós falamos de Jesus para alguém. Quando nós apresentamos uma verdade para a pessoa. E aqui diz, como diz a Bíblia, como são belos os pés do que trazem boas notícias sobre coisas boas. Quais são as boas notícias? Tudo aquilo que está de Mateus Apocalipse. Quais são as boas notícias? Tudo aquilo que Jesus nos deixou mastigado. Um exemplo, Jesus quando fala, se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Quem liberta? Jesus. Ou então quando ele diz lá assim, que nós não somos mais servos, mas que ele nos considera e chama de amigos, olha que honra. Então, boas notícias nós temos que levar às pessoas. Temos que levar o que? Às pessoas? Coisas boas. A minha esposa até sempre fala assim, mas às vezes você fala com ódio das igrejas. É verdade. Teve um período em que eu falava aqui nos vídeos com muito ódio, porque os ministérios, mas eu não tenho que me importar com os ministérios, com os templos. Eu tenho que amar o próximo. Até mesmo as pessoas que estão lá enganadas, eu tenho que amá-las e se for o caso, ser uma pessoa que possa levar a elas as boas notícias e coisas boas para que elas sejam libertas. Não é verdade? E hoje, eu quero dizer para vocês que eu não entendo ainda como pessoas podem tanto vislumbrar Israel, né? E aqui o próprio título já diz, o chamado para o mundo e o fracasso de Israel. Israel foi um fracasso, é um fracasso até hoje. Por quê? Porque ainda hoje eles não creem em Jesus Cristo. Não querem ouvir sobre Jesus Cristo.
e não querem de maneira nenhuma saber dele. Falar sobre Jesus Cristo ao judeu é algo que é abominável a eles. E nós temos por obrigação, por não viver mais nós mesmos, mas Cristo Jesus, pregar a todos os povos e nações, seja para o judeu, seja para o indiano, seja para o taitiano, para o indonésio, esses povos, para o chinês, para o japonês, que também são de religiões diferentes. Pregar a este povo. Não se importar com aquilo que eles seguem, porque, de repente, em uma época eu era macumbeiro. Eu fui católico, fui macumbeiro, acho que até espírita eu já fui. Buscando uma religião a qual eu poderia me colocar, em todas elas eu me decepcionei. Por quê? Jesus permitiu que eu conhecesse todas elas para poder chegar até Ele hoje. E hoje, eu vou ser bem sincero, eu sou uma pessoa muito feliz com Jesus. Sou uma pessoa normal, gente. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho pecados, eu sou uma pessoa horrível. Mas Jesus e Deus o Pai me conhecem e o Espírito Santo sabem que o meu coração pertence a eles. Pai, Filho e Espírito Santo, a Deus. Eu não me pertenço mais. A minha vida é toda do Pai. Eu não me pertenço porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que quiser vir até mim, pegue sua cruz e siga-me. O mais importante é eu entender comigo mesmo que eu sou uma pessoa ruim, o tempo todo falha e pecadora, para poder perdoar aqueles que ainda falham e pecam, sem julgá-los. O que diz a palavra? Não julgue para não ser julgado, pois da mesma maneira que julgar, será julgado. E é a mais pura verdade. Como posso eu julgar alguém por um pecado se eu sou falho e pecador? Bico calado. Bico calado, gente, é só isso. Amém? Então, a maior diferença entre Israel e nós, do mundo em geral, as nações, é isso. Que até hoje o fracasso de Israel é não crer em Jesus Cristo. Não só Israel, outras nações também não creem em Jesus Cristo. Mas nós estamos falando de Israel porque Israel foi o principal ponto de partida e está em todo o Velho Testamento. E só para lembrar, por exemplo, quem foi um dos reis de Israel? Davi. Como é que alguém pode exaltar Davi? Por quê? Davi, ele matou um homem para ficar com a esposa dele. E Davi teve concubinas, que são, digamos, prostitutas da época. Teve várias esposas, teve muitos filhos. E é quando nós vamos para o Novo Testamento que Jesus fala que o adúltero, suicida, homicida, homossexual, seja lá quem for, não tem lugar no céu. Como que alguém pode querer ser, como diz a palavra, assim, um homem segundo o coração de Deus como Davi? Que Deus? O Deus de Israel, não Deus o Pai. Tudo que vemos lá no Velho Testamento é condenação, é fracasso. Eu vou até ler para vocês aqui, ó. Abre aí 2 Coríntios 3. Quando Paulo vem falar justamente sobre essas coisas, ó. Paulo fala aqui, no entanto, pensem um pouco no seguinte. Quando a morte foi distribuída, gravada em letras em pedra, que são os 10 mandamentos, foi uma coisa gloriosa, de fato tão gloriosa que os filhos de Israel não puderam olhar para a face de Moisés por causa da glória em sua face. Uma glória que seria abolida. Mas, nesse caso, quando o Espírito está sendo disponibilizado, não seria isso glorioso também? Aqui falando sobre o Novo Testamento, sobre a vida com Jesus. Vejam que se distribuir condenação é algo glorioso, porque o Velho Testamento era só condenação. O Deus de Israel, ele matava quando alguém fazia algo mal para os queridinhos dele. Ele cobrava dízimo e oferta. Ele cobrava tantas coisas, ele fazia pactos. Ele fazia símbolos para ter comunhão com Israel. Vejam que se distribuir condenação é algo glorioso, quão mais glorioso é distribuir vindicação? Se naquela época o Velho Testamento era glorioso, imagina
o Novo Testamento, a Nova Aliança, que entrega a vida. Aliás, aquilo que era glorioso nesse sentido não tem mais glória alguma, por causa da Nova Aliança, que é muito mais abrangente do que a antiga. Pois se aquilo que seria abolido veio com glória, quanto maior glória haverá para aquilo que permanece. O que permanece? O que é para sempre? Jesus Cristo, o Novo Testamento, os Evangelhos. E Paulo vai mais a fundo aqui no diz, então, porque esse é o tipo de esperança que temos, falamos com grande liberdade, não somos como Moisés. Ele pôs um véu sobre sua face para que os israelitas não vissem que o brilho do seu rosto estava desaparecendo. Até isso, ele mentia para o povo não saber que aquilo estava acabando. A diferença é que a mente deles estava endurecida. Vejam, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança até hoje. Ela não foi retirada, porque é no Messias, no nosso Senhor Jesus Cristo, que ela é abolida. Sim, mesmo hoje em dia, quando Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. Mas sempre que eles se voltam para o Senhor, a cobertura é removida. Então, quer dizer, a pessoa pode ficar lá pregando o Velho Testamento o resto da vida. Só que no momento em que ele se dedicar somente a Jesus Cristo e falar que aceita Jesus apenas, este véu é retirado. Ora, o Senhor aqui significa o Espírito. E onde o Espírito do Senhor está, há liberdade, não escravidão. No Antigo Testamento, Deus de Israel pede apenas para que haja uma escravidão alucinada. Ele tende a querer fidelidade das pessoas. Bem, enfim. Quero agradecer a todos por esta noite, por ouvir a palavra. Anotaram tudo aí? O chamado para o mundo e o fracasso de Israel. Temos que entender estas palavras, porque quando nós recebemos essas palavras que vêm e entendemos o que está escrito, podemos pregar e falar de Jesus com um amor enorme a todas as pessoas, sem julgá-las. Sem dizer assim, não, isso aqui não faz parte da minha vida. Não. Todas as pessoas do mundo, sejam de quaisquer religiões, fazem parte do ID que você tem que fazer. Amém? E é isso, meus queridos. Bom, quero agradecer a oportunidade que me foi dada. Quero agradecer a Deus, o Pai, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Quero agradecer a vocês por ouvirem, estarem vendo este vídeo. E peço a você que está passando pela primeira vez, se sentir no seu coração de se inscrever no canal, se inscreva, para que possamos ter pessoas interessadas cada vez mais em conhecer a verdade. Eu não quero ser influencer, não quero ter milhões de inscritos. Eu quero inscritos que creiam e queiram mudar a sua vida espiritual e viver para Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz. E eu tenho certeza que no momento oportuno, quando o Espírito Santo falava, ó, leva essa palavra, aí eu trarei a palavra. Porque os dias que ficam sem vídeos é porque realmente o Espírito Santo não me trouxe nada. Então, só vídeos quando o Espírito Santo realmente mover e trazer algo, tá bom? É isso aí. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais. Deus abençoe.